Muito bem, quando a gente fala das partes, você vai falar assim, bom, é necessário que o agente seja capaz. Sim, agente capaz. Mas aqui, né, não seria somente a capacidade. Aqui entraria também a chamada legitimação, que não confundam com legitimidade. Vou te dar o exemplo, tá? E a gente vai precisar desse artigo, inclusive, para estudarmos a compra e venda de ascendente para descendente e de um cônjuge a outro. Vocês vão entender por que mais para frente. O 1647 do Código Civil, ele diz o seguinte. Então, a capacidade eu nem preciso falar, né? Vocês sabem lá o artigo 3º, o artigo 4º, né? O absolutamente incapaz é só o menor de 16 anos, o artigo 4º, as outras incidências entre 16 e 18 anos, aquele por causa transitória ou permanente não puder exprimir a sua vontade. Então, assim, se você se encontra naquelas situações, obviamente que você vai ser incapaz. Ah, Laura, e uma criança que vai lá e compra uma coxinha na hora do recreio? Você vai falar que esse contrato de compra e venda é inválido, né, já que essa criança é absolutamente incapaz? Veja bem, são contratos de valores ínfimos, né? Mas uma criança, por exemplo, não poderia ir lá e comprar um apartamento, né, comprar um carro, até mesmo o próprio celular. Já vejo problemática nisso, tá? Então, aqueles de pequeno valor, ninguém vai ficar discutindo a sua validade nesse quesito. Mas olha só o que fala o artigo 1647. Calma aí, vamos lá. Ele diz o seguinte, esse artigo é importantíssimo, inclusive eu uso ele muito na compra e venda. Na compra e venda e lá no direito de família. Ressalvado o disposto no 1648, que é quando o juiz supre aquela falta de outorga, nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, olha lá o inciso primeiro, alienar, ou seja, vender ou doar, ou gravar de ônus real os bens imóveis. Então, se João é casado com Maria, depois eu vou falar sobre os regimes de bens aqui rapidamente, quando entrar na compra e venda de ascendente para descendente, porque a gente vai voltar nesse 1647. Mas se o João é casado com Maria, vamos supor pelo regime da comunhão parcial de bens, e ele vai vender um imóvel, ele vende para Pedro, e se a Maria não der outorga, esse negócio jurídico é anulável. Por que é anulável? Porque o 1649 fala: a falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. O que acontece? A outorga dada pela mulher é chamada de outorga uxória, U-X-O-R-A. E a outorga dada pelo homem é chamada outorga marital. Então, aqui, a falta de outorga, o João tem até capacidade. Ele tem capacidade. Existe parte, existe João e existe Pedro. Mas faltou outorga da Maria, portanto, faltou legitimação. Laura, esse artigo 1647 também se estende essas regras, esses impedimentos para união estável? Eu particularmente entendo que sim, tá? Mas doutrina diverge muito e para fins de prova de concurso, o que eu tenho percebido é que a grande maioria, né, das bancas de concurso vem entendendo que as regras do 1647 não se estendem à figura da união estável, tá? No momento, é esse posicionamento, apesar de não ser o meu posicionamento. Então, aqui vocês entendem que falta legitimação? Tem até capacidade, mas falta legitimação, ok? Beleza, então analisamos aí, terminamos de analisar os elementos da compra e venda. E aí eu te pergunto, qual que é a natureza jurídica da compra e venda? É contrato unilateral ou bilateral? Gera obrigações para ambas as partes contratantes, portanto é contrato bilateral. É gratuito ou oneroso? É oneroso, porque tem aí o valor pecuniário, né? É consensual ou real? É consensual, porque, né, não precisa, aqui a gente vai, ele se aperfeiçoa, né, com a simples manifestação de vontade das partes.
É comutativo ou aleatório? Via de regra, comutativo, a não ser que as partes convencionem a aleatoriedade, ou seja, compra e venda de uma safra futura. É um contrato típico, que está tipificado no código, no 481 seguintes. É contrato nominado, tem lá o nome, compra e venda. É contrato informal, via de regra, porque não existe a forma escrita. E, portanto, não é solene. Ah, Laura, mas e os imóveis, né? Acima de 30 salários mínimos, quando houver a compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos. Aí, esse contrato vai exigir a formalidade e vai exigir a solenidade. Ok? A escritura pública. Tudo certo? Vamos então agora falar aqui dos riscos da compra e venda. Então, vamos começar aqui no 491 seguintes do Código Civil. E aí depois eu vou gravar a venda de ascendente para descendente. Vamos lá.